Deus abençoe, bom dia, que a paz esteja convosco. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu sou o pastor Rodrigo Sângelo. Estou aqui de segunda a segunda falando sobre a palavra de Deus, falando sobre fé, sobre posicionamento e sobre autoridade. Você, a partir de agora, é o meu convidado, a minha convidada a participar conosco desses momentos de leitura da palavra de Deus, de meditação e de busca pelo Espírito Santo de Deus para que a gente possa viver uma vida plena, uma vida de paz, uma vida de alegria. A gente sabe que a vida é uma batalha, a vida não é fácil para ninguém, tá? Mas quando você tem Deus diante de você e você aprende a ouvir a sua palavra, ouvir a sua voz, a gente se torna uma pessoa mais forte, um homem mais forte, uma mulher mais corajosa. Por isso, seja muito bem-vindo. Se inscreva nesse canal, é 100% gratuito, você não paga absolutamente nada por isso, não é não, Daniel? É isso aí. Firme? Daniel está aqui com a gente no estúdio, aqui tudo na paz, Daniel? Na paz, graças a Deus. Maravilha. Ó, o Daniel está aqui comigo, ligado aqui na presença de Deus. Ó, o que acontece é o seguinte, quando você ouve o Espírito Santo de Deus, Deus ele nos dá direção. Deus, ele nos abençoa. Deus, ele nos fortalece. Por isso que Salomão diz que o princípio da sabedoria é o temor a Deus. É quando você reconhece a grandeza de Deus sobre a tua vida. Não basta você ir na igreja, você precisa ouvir a palavra de Deus. A você que está me ouvindo agora, que às vezes há tanto tempo tem buscado em Deus uma força, uma libertação, uma cura, uma restauração, e você diz assim, olha, o que falta em mim é força. Eu sempre me senti uma pessoa fraca, eu sempre me senti uma pessoa desmotivada, eu sempre me senti uma pessoa que não consegue ter resiliência, sabe, me manter no meu projeto. Tudo que eu começo, melhor, eu paro pelo meio do caminho. Quantas promessas que você fez no ano passado e não cumpriu? Quantas coisas que você tentou e não deu certo? Muitas dessas coisas é porque a gente não se posiciona. E quando a gente não se posiciona com autoridade, a gente fracassa, a gente quebra, a gente erra, a gente comete vários erros, sabe? A gente vai aonde não é para ir, a gente se conecta com quem não é para conectar, a gente troca o certo pelo duvidoso, a gente acaba escutando coisas que roubam a nossa fé, a nossa esperança. Você já viu que tem relacionamento que te faz bem, mas tem relacionamento que te faz mal? Tem amizade que é boa para você, mas tem amizade que é ruim. Tem pessoa que quando se aproxima de você, você se sente bem, porque ela fala coisas boas. Mas tem pessoa que só se aproxima para te criticar, para falar os seus defeitos, para te jogar para baixo, para falar palavra que te causa desânimo. Tem pessoa que entra na sua vida e fala, esse trabalho seu é ruim, sabe, o seu casamento é ruim, a sua vida é ruim, se eu fosse você, eu mudava, se eu fosse você, eu fazia isso, eu fazia aquilo. E às vezes você já até piorou a sua situação por ouvir a pessoa errada. Pois bem, o que a Bíblia nos ensina? A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Daqui a pouco eu vou fazer uma oração de fortalecimento para Deus te abençoar. Não sei se você que chegou aqui agora é evangélico, é cristão, é católico, é espírita, é um ateísta, é um livre pensador, é um simpatizante da fé, não importa. O importante é você entender que Deus quer falar com você através da sua palavra. E Deus fala. Acredite que Deus fala. Deus liberta, Deus cura, Deus nos dá o direcionamento que a gente precisa. Amém? Eu vou ler uma palavra já, mas antes disso, eu quero te convidar. O que está faltando na sua vida? O que você tem buscado em Deus? É uma cura? É uma libertação? É uma transformação? É uma resposta de um trabalho? É uma restauração da sua vida sentimental, da sua vida financeira? O que você tem buscado para Deus? É paz dentro da sua casa? É entendimento? Você quer se tornar uma pessoa melhor? Você quer se tornar uma pessoa grata? Você quer se tornar uma pessoa mais resiliente, mais corajosa? É somente Deus pode fazer isso com você. E eu te convido a partir de hoje, eu te desafio para você se inscrever nesse canal. E você vai observar
que tudo aquilo que estava travando a sua vida, tudo aquilo que estava te prendendo, tudo aquilo que estava te amordaçando no mundo espiritual vai ser quebrado, desfeito, em nome do Senhor Jesus. Mas você precisa ter coragem de tomar essa decisão. Se inscreva nesse canal. Isso mesmo. Quando você se inscrever nesse canal, o seu nome ficará registrado aqui. É 100% gratuito, você não paga absolutamente nada por isso. Pelo contrário, você só ganha aqui. Você vai ganhar autoridade, você vai ganhar o seu nome escrito no livro da vida. Todo dia tem uma palavra de Deus para a sua vida. Todo dia tem uma mensagem do Espírito Santo para o seu coração. Você vai se tornar uma pessoa mais forte em nome de Jesus. Então, deixe o seu nome aqui. E outra coisa, compartilhe esse vídeo com alguém que você conheça, tá bem? Antes de eu orar por você, eu tenho uma palavra aqui e eu quero que você escute muito bem essa palavra. Olha o que essa palavra diz. Ela está no livro de Salmo, de número 1. Ela diz assim, ó: bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios e nem se detém no caminho dos pecadores e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Quando a Bíblia fala o varão, ela está falando o homem, mas também ela está falando com a mulher. Ela está falando no modo geral, como se ela falasse assim, ó: olha, bem-aventurado as pessoas, tá? Ela está dizendo no modo universal aqui. Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios e nem se assenta no caminho dos pecadores e nem se assenta à roda dos escarnecedores. Antes, presta atenção, antes tem o seu prazer na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. Deus está dizendo aqui na palavra o seguinte: quando você escuta a voz de Deus, quando você não vai no lugar errado, quando você não escuta a pessoa errada, quando você não se assenta na mesa errada, você está no caminho certo. Basta você ouvir a palavra e ter prazer em ouvir a palavra. A palavra diz que você tem que ser uma pessoa leal. A palavra diz que você não pode roubar. A palavra diz que você não pode furtar. A palavra diz que você não pode ser uma pessoa falsa. A palavra diz que você não pode ser uma pessoa desleal. A palavra diz que você não pode trair a pessoa que está com você. Isso que a palavra ensina. Que você tem que adorar a Deus em espírito, em verdade. Isso que a palavra nos ensina. Agora, quando você sai da palavra, quando você anda com mentiroso, o que você vira? Mentiroso. Quando você é casado e segue conselho de uma pessoa que é solteira, sabe? Você viu aquela história? Você é casado, tem um relacionamento, e a pessoa solteira, a mentalidade dela é de uma pessoa só. E os conselhos dela vai ser o quê? Olha, de ser solteira é muito bom. Você se torna livre, faz o que você quer, você faz isso, porque ela não é uma pessoa que tem compromisso com alguém. Aí quando você tem Deus no seu coração, você diz: não, realmente, eu concordo plenamente com tudo que você está falando. Quando eu era solteiro, eu pensava assim, quando eu era solteiro, eu pensava assim, mas hoje não. Hoje eu constituí uma família. E hoje eu tenho uma pessoa que está agora me esperando em casa, eu tenho uma pessoa que me ama, eu tenho uma pessoa que eu decidi dividir os meus sonhos com esta pessoa. E eu vou para lá. Esse é o pensamento de quem? A mesma coisa é Deus. Quando você tem uma aliança com Deus e as pessoas te convidam para ir para um ambiente que não é bom para você, você diz: não, eu prefiro não. Você está dizendo: eu não vou para esse ambiente porque eu tenho uma aliança com quem, Daniel? Deus. Com Deus. Quando um amigo te convida, Daniel, para ir para qualquer lugar, sabe? O lugar onde Deus não se agrada, sabe? Onde vão usar, fazer coisas que Deus não se agrada. Deus está nesse lugar, Daniel? Não. Então você tem que andar com quem é? De Deus. Você tem que frequentar que tipo de ambiente? Onde Deus está. Entendeu, Daniel? Por isso que a pessoa diz assim, ó: fulano perdeu a vida, perdeu uma oportunidade, perdeu um casamento, perdeu um bom trabalho porque estava no lugar errado, na hora errada. É isso aí, Daniel. Obrigado. Você está compreendendo isso? No versículo 4, ó: não são assim os ímpios, mas são como o moinho que o vento espalha. Pelo que os ímpios não subsistirão, também não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação do justo, porque o Senhor conhece o caminho dos justos,
mas o caminho dos ímpios perecerá. Ou seja, Deus abençoa quem está com ele. Deus abençoa quem ouve a sua palavra. Olha o que acabou de chegar aqui agora. Olha aqui, ó, para me compartilhar com vocês, ó. Um cafezinho quentinho, olha. Obrigado, pastora Mércia. Tá bom esse café. Tá aparecendo a fumacinha aí, não? Que bom, né? Hã? Quentinho aqui. Olha, obrigado. Então é assim, Deus está dizendo assim, ó, que quem é justo e quem pratica a sua palavra alcança de Deus a sua misericórdia. Porque você é aquilo que você pensa. Se você se vê como uma pessoa fracassada, você vai ser o quê, Daniel? Uma pessoa fracassada. Se você ouve conselhos de uma pessoa fracassada, você vai se tornar o quê, Daniel? Acabou. E se você ouve a palavra de Deus de uma pessoa que é vencedora? Um vencedor. Acabou. Então, cuidado com os conselhos errados que você anda ouvindo por aí. Cuidado com os conselhos errados que você, sabe, fica escutando, porque existem conselhos que é para a sua perdição. Aprenda a ouvir a voz de Deus, não a voz do mal, não a voz do diabo. Às vezes você está até no ambiente, olha, presta atenção, às vezes você diz assim, mas eu ouvi algo ruim dentro da igreja. Você pode ouvir algo ruim em qualquer lugar. Você tem que saber dar atenção, a potencializar o seu tempo com aquilo que é bom. Não é porque você vai ouvir algo ruim que você vai fazer aquilo. Você tem que entender que agora você é uma nova criatura. Quem está diante de você, quem está na sua vida, é o Espírito Santo de Deus que está diante de você. E ele sim vai te dar direção, ele vai te dar o caminho, ele vai te dar o discernimento para que você possa vencer. Amém? Que Deus abençoe você por mais um dia em ouvir esta palavra. Então, aqui Deus está dizendo aqui no livro de Salmos o seguinte: bem-aventurado o homem e a mulher que não anda segundo o conselho dos ímpios. Deus está dizendo, toma cuidado com quem você anda ouvindo, cuidado com esses conselhos ruins. Ou você vai influenciar as pessoas, ou você vai ser influenciado negativamente. Sabe aquela pessoa que você diz assim, olha, eu estou pensando em montar algo, ela diz, ó, cuidado, você vai dar ruim, vai quebrar, eu tentei, quebrei, fulano tentou, quebrou, ó, tá ruim, a economia tá ruim, isso tá ruim. O outro diz assim, vai, pesquisa, ora a Deus, tenha coragem, estuda o mercado que você vai dar certo. Você é um vencedor, você é uma vencedora e Deus vai te dar vitória. Você alcança. Porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar quem, Daniel? Sem fé é impossível agradar a Deus. É isso aí. Daniel tá ligado hoje, Daniel. Daniel tá ligado hoje na palavra de Deus. Vamos orar, Daniel? Vamos orar? Vamos falar com Deus. Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, eu te agradeço por essa palavra, por esse momento, que o Senhor possa me abençoar, que o Senhor possa me guardar, que o Senhor possa me proteger de todo mal e que o Senhor possa abençoar, guardar e proteger os teus filhos, dando saúde, dando força, dando coragem, dando sabedoria em o nome do Senhor Jesus, que eles possam ouvir e obedecer e praticar a sua palavra para que eles venham romper em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe. Até a próxima, até amanhã. Em nome de Jesus, um grande abraço.